Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e nós iremos meditar na palavra num texto bastante conhecido, como é muito comum nessa época do ano, muitas pessoas voltarem-se para ler a Palavra de Deus, especialmente nos textos dos evangelhos que narram o nascimento de Jesus. E o texto que nós iremos ler encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. Se você puder, acompanhe a sua Bíblia, na sua Bíblia, Lucas, capítulo 1, de 26 até 38. Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar e pedir a direção de Deus. Ó Deus e Pai, nós te damos graças pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te damos graças por esse período em que podemos relembrar o nascimento dele. Podemos relembrar o cumprimento de todas as suas promessas e todas as suas profecias. Nós queremos ser edificados pelo teu Espírito Santo. Queremos compreender tudo isso. Queremos aplicar isso aos nossos corações. Queremos ter esperança nas nossas vidas, confiados na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derrama sobre nós do teu Espírito Santo, a mim e a cada um dos nossos ouvintes, que essa palavra fale ao nosso coração, que a entendamos, Pai. Concede isso aos nossos corações, te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é um momento importantíssimo da história. Quando nós lemos esse texto, nós estamos nos referindo a 2000 anos atrás, no momento em que Jesus Cristo veio a este mundo, tomou a forma humana. Jesus, que é o Filho de Deus, prometido desde Gênesis, anunciado desde Gênesis capítulo 1 na criação. Segundo o evangelista João, ele estava lá. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E também em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, narra a primeira promessa de Deus, quando o homem peca, e Deus então anuncia que o seu filho, o chamado descendente de mulher, que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Logo mais, de forma progressiva, Deus revela que esse Cristo, esse Filho de Deus, seria como um cordeiro substituto, que morreria no nosso lugar. Isso está relatado quando Deus pede que Abraão sacrifique ao seu filho Isaque, e aquilo Deus está de forma pedagógica, didática, ensinando que Deus mesmo iria prover um cordeiro para si, e esse cordeiro é Cristo, que morreria no nosso lugar. Mais alguns séculos se passam, e então quando o povo de Israel está no Egito, e quando eles vão sair do Egito, Deus institui a Páscoa, e um cordeiro morre para que o seu sangue seja marcado, e quando Deus, na sua justiça, olhar para nós e ele vir através do sangue, ele desvia a sua ira de nós. Mas algum tempo depois, Deus também ensina para a nação de Israel
que um cordeiro levaria o pecado de todos. Esse evento é citado no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação, onde simbolicamente, sobre um animal, são lançadas todas as ofensas, todos os pecados contra Deus, para que ele levasse o nosso pecado. E assim Deus foi revelando no decorrer de toda a história do Velho Testamento. E nós tivemos o privilégio de estudar isso esse ano. Se você assistiu, há vários vídeos nesse canal do YouTube que anunciam toda essa obra e muitas outras de Jesus Cristo no Velho Testamento. Cristo sendo anunciado e pregado no Velho Testamento. Até que chegou o dia, conforme diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, onde Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus fez todas as coisas convergirem a Jesus, tanto as do céu quanto as da terra, todas apontarem para Ele, para que nesse momento, historicamente, acontecesse a ocasião em que Deus manda um anjo que assistia diante dele. Esse texto fala do anjo Gabriel. E um pouco antes, quando é predito o nascimento de João Batista para Zacarias, Gabriel diz assim: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Deus manda um anjo que assistia diante dele para que viesse e procurasse uma jovem, uma virgem, como havia prometido lá em Isaías capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Diversas promessas de Deus no Velho Testamento, agora sendo cumpridas, mudando a história de toda a humanidade. E é assim que acontece o texto. Diz assim, que no 6º mês, já que ele 6 meses antes se manifestou a Zacarias, o pai, que ele seria pai de João Batista, anunciando que viria o arauto de Jesus. 6 meses depois, diz o texto, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Foi o próprio Deus que enviou esse anjo, Gabriel, para que fosse até a casa de Maria. E ele foi para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, que era onde eles moravam. Foi para uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E o nome da virgem era Maria. Essa expressão desposada é como se fosse um comprometimento, mas muito mais sério do que hoje é o noivado. É como se ela praticamente já estivesse casada com ele, mas, no entanto, nenhuma relação eles ainda tinham. E ela era uma virgem desposada com um homem da casa de Davi. E por que essa expressão de que ele era da casa de Davi? Porque a promessa de Deus é que um dos descendentes de Davi seria chamado filho de Davi, o filho de Deus, e ocuparia o trono de Israel, ou o trono eterno para todo sempre. E então, ele entra no ambiente onde ela está, e ele se dirige a ela e diz assim: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Essas palavras perturbaram em muito a Maria, porque essa expressão, o que significava? É o que diz o próximo versículo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: o que significa essa saudação? Porque era muito comum que as saudações elas não fossem extremamente individuais, pessoais. E o que o anjo diz para ela é: alegra-te, você é muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela fica imaginando, mas o que é? O que significa isso? Por que eu? Eu sei que a gente que conhece a história já vai rapidamente para o próximo versículo para entender o que o anjo quis dizer, mas é importante a gente refletir um pouquinho. Por que ela sentiu tudo isso? Por que ela ficou tão perturbada? Afinal de contas, quando antes, em toda a história, um anjo do Senhor aparecia e dizia especialmente para uma pessoa: alegre-se, você é muito favorecido, o Senhor é contigo. Ela para pensar, o anjo percebe isso e então ele começa a explicar a sua missão. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa palavra não temas
já tiraria e deveria tirar toda a perturbação do seu coração, porque o anjo de Deus vinha em paz. Ele vinha para anunciar uma boa nova, ele vinha para anunciar algo diretamente da parte de Deus, e Deus manifestando a sua bondade para toda a humanidade. Ele diz: não temas, Maria, não temas. Você achou graça diante de Deus. E você conhece o que significa graça. Graça nós traduzimos muitas vezes como algo que nós não merecemos. Não é assim quando você compra alguma coisa e alguém te diz: isso daqui é grátis, você não precisa pagar, porque você não fez nada por merecer aquilo que você vai ganhar. Deus então, como o apóstolo Paulo explica em Efésios, ele diz que a nossa salvação é pela graça, é pelos méritos de outro, é pelos méritos de Cristo. Nós não fizemos nada para merecer a salvação, não é merecimento, é graça. É esse sentido, e ele diz para Maria assim: você achou graça diante de Deus. Deus está sendo, foi e é gracioso com você. E então ele diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse anúncio talvez não fosse bombástico, porque as profecias do Velho Testamento anunciavam isso, que o Filho de Deus viria. Deus um dia enviaria um que seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E a promessa de que uma virgem conceberia, e são tantas as promessas, de forma que o judeu entendia que isso um dia iria acontecer. E muitas das mulheres, elas, do povo de Israel, elas esperavam um dia, quem sabe, quando engravidavam, de que esse fosse o Messias, o prometido, o Cristo, aquele que seria enviado por Deus. Mas Maria tem uma dúvida, e a dúvida dela é pertinente. Ela diz assim: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Lembre-se, ela era desposada, ela estava prometida, mas ela não tinha relacionamento algum com nenhum homem, nem com o seu prometido esposo José. Veja que ela percebeu que quando o anjo disse isso, o anjo não estava dizendo assim: olha, você vai ter um filho no futuro, e quando você tiver esse filho, coloca nele o nome de Jesus. Não, ela entendeu que aquela revelação daquele anjo era para aquele momento. E ela pergunta: mas, desculpa, mas como que vai ser isso? Eu não consigo entender, eu não tenho relação com homem algum, eu não tenho essa capacidade de ter filhos. E então o anjo responde para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A explicação do anjo é a seguinte: você irá conceber do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai ser derramado sobre você. E o que será derramado sobre você é o poder do Altíssimo. O poder de Deus virá sobre você. E por causa disso, porque você não terá relação com outro homem para ter esse filho, por causa disso, ele será chamado Filho de Deus. Porque ele foi gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. E o anjo então conta para ela uma outra notícia que ela ainda não sabia. Talvez não soubesse, né? A gente imagina dessa forma. E Isabel, era prima dela. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E isso que o anjo diz, futuramente Maria vai visitar a Isabel, e é um episódio tão interessante, está logo na sequência, você pode ler também, mas quando o anjo Gabriel conta isso para Maria,
ele está dizendo que tem outra promessa se cumprindo também. Aquela de Isaías, do voz do que clama no deserto. Aquele arauto do Salvador já estava preparado, ele estava 6 meses na frente do Messias prometido do Senhor Jesus. Então Maria faz aquilo que todo servo e toda serva de Deus deveria fazer. Ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria, de fato, creu naquela promessa. Assim como Abraão, lá no passado, Deus disse para ele: Abraão, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Abraão olha para o céu e diz a palavra que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Maria creu nessa promessa, ela acreditou e ela se colocou à disposição. Se cumpra em mim tudo aquilo que Deus determinou. Deus então envia um anjo da sua parte e que procura a uma virgem, diz que ela conceberá do Espírito Santo e o filho dela será chamado Filho de Deus. Quando você olha esse texto, e eu sei que você conhece, muito propício nós lermos agora em dias como esse, muito próximo do Natal, meditarmos nessa palavra, eu fico pensando a respeito dessa questão do poder de Deus. Porque foi o poder de Deus que desceu sobre Maria, a sombra do Deus onipotente é quem fez tudo isso, um milagre, de que uma virgem pudesse conceber e conceber do Espírito Santo. Todas aquelas profecias do Velho Testamento agora estavam se cumprindo na pessoa de uma virgem chamada Maria. E então, quando ela é revestida deste poder, ela concebe, você conhece a história, Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo cumpriu o seu ministério, foram aproximadamente, a partir dos 30 anos, foram aproximadamente 3 anos de ministérios, e aos 33 anos ele é morto, ele é crucificado, ele conclui a sua obra, ele é sepultado, ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e ele diz assim: todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus Cristo diz assim: ide, pregai o Evangelho para toda a criatura, e eu sempre estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas permaneçam em Jerusalém, até que desça sobre vocês o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Jesus Cristo diz com as seguintes palavras: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para serem minhas testemunhas, para proclamarem esse Evangelho. Possivelmente, quando Jesus disse para os discípulos assim: ide, pregai o Evangelho para toda a criatura, aqueles discípulos talvez pudessem ter tido uma dúvida semelhante à dúvida de Maria, que era bastante pertinente, a dúvida de Maria: como que eu vou conceber se eu não tenho relação com homem nenhum? E talvez aqueles discípulos pensassem assim: como que nós vamos pregar esse Evangelho? Se nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos poucos, os inimigos são grandes, já mataram o nosso líder, como nós faremos isso? Então Jesus Cristo diz assim: vocês serão revestidos de poder, descerá sobre vocês o poder do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra. Em todo o mundo vocês pregarão esse Evangelho, porque vocês serão, à semelhança de Maria, revestidos de poder. Algumas décadas depois, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De novo, se falando em poder, porque o apóstolo Paulo poderia assim: eu tenho vergonha de falar de mim mesmo, eu tenho vergonha de falar de alguém que é um ser humano como o outro qualquer. Mas não, é o Filho de Deus,
é o Messias prometido, anunciado desde Gênesis capítulo 1, prometido desde Gênesis capítulo 3, prometido por séculos e séculos, que veio, cumpriu a sua obra, morreu pelos nossos pecados, chamou o apóstolo Paulo, chamou Saulo para que fosse o apóstolo Paulo e pregasse o evangelho para todos. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque não é de homens, não é de pessoas falíveis, ele é do poder do próprio Deus. Aliás, é o próprio Filho de Deus. E ele diz assim: eu jamais poderia me envergonhar do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E talvez você pense assim: qual a disposição que eu tenho de pregar o evangelho para alguém? Porque se depender da minha capacidade, nada irá acontecer. Se depender da minha argumentação, sem chance. E se depender do meu testemunho, talvez seja pior ainda, porque eu sou homem, sou falho, sou fraco, sou um pecador. Mas Paulo dizia assim: é porque o evangelho é o poder de Deus. Por isso que ele diz para Timóteo assim: Timóteo, prega a palavra e fique tranquilo, Timóteo. Pregue a palavra. É a palavra de Deus que tem poder. E quando a gente prega esse evangelho, a gente fica tão tranquilo de fazer, quando você tem essa convicção, porque é o poder de Deus. E para concluir, o próprio Jesus Cristo, anunciado pelo apóstolo e evangelista João, ele diz assim, que Jesus Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a nossa chance de pensarmos que por nós mesmos teremos a chance, a condição de nos tornarmos filhos de Deus, a não ser pelo próprio Senhor Jesus? Esse Jesus que hoje nós relembramos, esse Jesus que nós celebramos o seu nascimento, esse Jesus que nasceu em uma manjedoura e foi humilde, mas fez uma obra maravilhosa e redentora e completa, e a concluiu naquela cruz do Calvário, e ressuscitou para a nossa justificação. É esse Jesus que nós celebramos, é esse Jesus que nós lembramos, o poderoso Filho de Deus, que Ele possa te dar também esse poder de você ser tornado filho de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, o poder que revestiu a Maria, o poder que revestiu os apóstolos, o poder que animava o apóstolo Paulo a continuar pregando e não sentir vergonha, o poder de Deus de transformarmos em filhos de Deus se cumpriu nesse Messias, Jesus, que celebramos o seu nascimento. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós te agradecemos. Agradecemos porque não fosse a tua intervenção na história, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ó Pai, que a tua graça, que o teu favor e a tua misericórdia alcancem as nossas vidas com o teu bendito Espírito Santo, nos regenerando no poder do Senhor Jesus, para nos tornar filhos de Deus. Obrigado por mais esse ano que está se concluindo. A despeito de todas as dificuldades que tivemos, nós podemos olhar para trás e ver a tua boa mão nos sustentando e nos ensinando em todas as situações que passamos. Dá-nos, ó Deus, uma bênção de aqueles que puderem, na medida das restrições, se juntarem com seus familiares e se alegrarem diante da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, cuida de cada um de nós, guarda-nos no teu poder e obrigado por esse privilégio, que vivamos para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe.